A sala estava escura, iluminada apenas pelo brilho azul de descargas elétricas saltando no ar. No centro, um homem esguio, de olhar intenso, manipulava forças invisíveis como um maestro conduzindo uma sinfonia. Nikola Tesla não era um inventor comum, ele era um visionário que enxergava muito além do que sua época podia compreender. Para alguns, um gênio. Para outros, um perigo. Seu nome ecoa pela história cercado de segredos, e sua mente era um labirinto de ideias revolucionárias que poderiam ter remodelado completamente o mundo como o conhecemos. Mas o que realmente aconteceu com suas criações mais ousadas? Mas antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. A eletricidade, como conhecemos hoje, é apenas um fragmento do que Tesla imaginava. Ele não queria apenas iluminar cidades, mas sim libertar a humanidade da escravidão energética. Seus experimentos iam muito além das lâmpadas e bobinas que encantavam plateias. Seu verdadeiro objetivo? Criar um sistema onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, pudesse acessar energia sem fios, sem custos, sem limitações. Uma visão audaciosa, mas que incomodava aqueles que lucravam com o monopólio da eletricidade. O ponto de virada veio com a construção de uma torre enigmática em Long Island e a Torre Wardenclyffe. Uma estrutura colossal que, segundo Tesla, poderia transmitir energia livremente através da Terra, eliminando a necessidade de cabos e redes elétricas convencionais. Mas algo aconteceu. De repente, os financiadores cortaram os recursos, as portas se fecharam e o projeto foi desmantelado antes de revelar todo o seu potencial. Mas por quê? O que Tesla estava prestes a demonstrar que fez com que sua maior criação fosse silenciada? Enquanto suas máquinas eram desmontadas, Tesla já trabalhava em outro experimento em um projeto tão controverso que fez até os mais céticos questionarem os limites da ciência. Algo que, segundo ele, poderia abalar estruturas inteiras. A energia livre e o enigma da Torre Wardenclyffe. A visão de Tesla não era apenas brilhante, era revolucionária. Ele acreditava que a Terra inteira podia funcionar como um condutor gigante, distribuindo eletricidade sem fios para qualquer ponto do planeta. Seu grande experimento para provar essa teoria era a Torre Wardenclyffe, uma estrutura imponente, construída para canalizar e transmitir energia através do solo e do ar. Se funcionasse, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, poderia acender uma lâmpada, ligar máquinas e alimentar cidades inteiras sem pagar um único centavo por isso. Mas talvez esse fosse exatamente o problema. J.P. Morgan, um dos homens mais poderosos da época, financiou o projeto no início, acreditando que Tesla estava desenvolvendo um novo sistema de telecomunicações. Mas quando descobriu que a torre poderia fornecer energia gratuita e ilimitada, retirou todo o financiamento. Morgan, um magnata da eletricidade, não via lucro em um mundo onde a energia não podia ser cobrada. Sem dinheiro para continuar a construção, a torre foi abandonada e, anos depois, demolida. Tesla observou em silêncio enquanto sua criação desmoronava. Mas e se o projeto tivesse sido concluído? Será que ele realmente poderia ter alimentado o mundo com energia livre? Ou havia algo ainda mais grandioso por trás dessa torre que jamais foi revelado? O que poucos sabem é que Tesla continuou trabalhando em experimentos secretos, refinando suas ideias longe dos olhos do público. Em meio a esses estudos, ele alegava ter descoberto um princípio tão poderoso que poderia alterar não apenas a forma como usamos a energia, mas a própria estrutura do planeta. E foi a partir dessas pesquisas que surgiram relatos de uma invenção tão controversa que parecia impossível. Um dispositivo capaz de manipular vibrações de forma tão intensa que, segundo Tesla, poderia derrubar prédios inteiros. A máquina de terremotos, e ficção ou realidade? Era apenas mais um dia no laboratório de Tesla quando, de repente, o prédio começou a tremer. Ferramentas caíram das mesas, vidros se estilhaçaram e o chão vibrava como se um terremoto estivesse se formando bem debaixo dos pés. Assustado, Tesla correu até o dispositivo que havia ligado minutos antes e o destruiu com um golpe de martelo. Lá fora, nas ruas de Nova York,
as pessoas sentiram o impacto, mas ninguém sabia que aquilo não era obra da natureza nem era fruto de um experimento que jamais deveria ter existido. Tesla afirmava ter criado um pequeno oscilador mecânico capaz de gerar vibrações tão potentes que, se ajustadas à frequência correta, poderiam derrubar edifícios inteiros. O segredo estava na ressonância, o mesmo princípio que faz uma taça de cristal se estilhaçar quando exposta a uma nota musical específica. Mas ele não parava por aí. Em suas anotações, Tesla sugeria que essa tecnologia poderia, em grande escala, afetar até mesmo placas tectônicas. Isso significava que um dispositivo do tamanho de um livro poderia, teoricamente, desencadear terremotos com a força de um desastre natural. Relatos indicam que, após o incidente em seu laboratório, Tesla destruiu seu próprio invento e alertou que essa tecnologia jamais deveria cair em mãos erradas. Mas será que alguém mais teve acesso a esse conhecimento? Suas patentes e anotações foram confiscadas após sua morte, e até hoje ninguém sabe exatamente o que foi encontrado nelas. O que é certo é que Tesla continuou explorando as possibilidades da energia e suas aplicações mais extremas. E entre seus projetos mais controversos, um se destacava em um invento tão letal que ficou conhecido como o raio da morte. Armas de pulso eletromagnético, o raio da morte. Em uma sala silenciosa, cercado por montanhas de papéis rabiscados e diagramas enigmáticos, Tesla escreveu uma promessa que fez o mundo estremecer: com esta invenção, poderei derrubar qualquer aeronave a quilômetros de distância, sem um único tiro. Era o início do que ficaria conhecido como o raio da morte, uma arma tão avançada que, se realmente tivesse sido construída, poderia ter mudado completamente a história das guerras. Mas por que essa tecnologia nunca foi oficialmente reconhecida? Ou será que foi? Tesla afirmava ter desenvolvido um sistema que disparava feixes de partículas de alta velocidade, capazes de destruir alvos sem contato físico. Diferente de balas ou mísseis, essa tecnologia poderia eliminar exércitos inteiros em segundos, simplesmente desintegrando qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Mas, apesar de sua suposta eficácia, nenhum governo parecia interessado em financiar o projeto. Ou pelo menos, era isso que diziam oficialmente. Na realidade, há registros de que Tesla ofereceu o raio da morte para diversas nações, incluindo os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra. Nenhum deles comprou a ideia publicamente, mas documentos sugerem que algumas de suas pesquisas podem ter sido estudadas em segredo. Afinal, não era apenas uma arma. Tesla acreditava que sua invenção poderia criar um muro invisível, uma barreira impenetrável de energia ao redor de um país inteiro. Se tivesse sido aplicada, poderia ter tornado qualquer nação intocável, sem necessidade de exércitos ou defesas convencionais. Porém, antes que sua tecnologia fosse totalmente revelada, Tesla morreu. E no momento de sua morte, algo estranho aconteceu. Agentes do governo invadiram seu quarto de hotel e confiscaram todas as suas anotações. O que havia nesses documentos que exigia tanto sigilo? Para onde foram levados? E o mais assustador, será que alguma de suas invenções acabou sendo usada em projetos secretos, escondidos do conhecimento público? Há indícios de que esses papéis foram parar em lugares que poucos ousam mencionar, e dentro deles, segredos que poderiam reescrever a história moderna. O mistério dos papéis confiscados e o projeto secreto do governo. No dia 7 de janeiro de 1943, Nikola Tesla foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Nova York. Aos 86 anos, o gênio solitário já não tinha o prestígio de décadas atrás, mas algo estranho aconteceu nas horas seguintes à sua morte. Antes mesmo que qualquer familiar ou amigo pudesse chegar ao local, agentes do governo norte-americano invadiram o quarto e confiscaram tudo em diários, anotações, protótipos e qualquer fragmento de informação que pudesse estar ali. Mas o que exatamente eles estavam tentando esconder? Os documentos de Tesla foram levados pelo Office of Alien Property, uma agência responsável por lidar com bens de estrangeiros durante a Segunda Guerra Mundial. O mais curioso é que Tesla já era cidadão americano há décadas, o que tornava essa apreensão altamente suspeita. Pouco tempo depois, um homem entrou em cena para analisar os papéis do inventor, John G. Trump, um engenheiro do MIT e tio do futuro presidente Donald Trump. Após revisar os arquivos,
ele declarou que não havia nada de valor ali. Mas será que essa era a verdade? O que sabemos é que alguns desses documentos nunca mais foram vistos. Algumas teorias sugerem que partes do trabalho de Tesla foram incorporadas a projetos ultrassecretos do governo, incluindo pesquisas sobre armas de energia direcionada e até mesmo tecnologias de defesa como a famosa Guerra nas Estrelas, proposta décadas depois por Ronald Reagan. Outros acreditam que suas ideias foram enterradas intencionalmente, por serem perigosas demais para o público. Mas há um detalhe ainda mais estranho nessa história. Tesla sempre alegou que possuía conhecimento de forças que iam além da compreensão humana. Em suas últimas entrevistas, ele falava sobre sinais misteriosos que captou do espaço, sobre a existência de energias invisíveis e sobre a possibilidade de comunicação com inteligências que não pertenciam à Terra. Seriam apenas devaneios de um homem à frente de seu tempo? Ou Tesla realmente descobriu algo que nunca deveria ter sido revelado? O que havia em seus últimos experimentos que poderia ter assustado tanto aqueles que vigiavam seus passos? A resposta pode estar em um dos mistérios mais perturbadores de sua carreira: Tesla e o contato com forças desconhecidas. Em uma noite fria do inverno de 1899, no topo de uma montanha no Colorado, Tesla estava sozinho em seu laboratório, cercado por torres metálicas e cabos elétricos que serpenteavam pelo chão. O ar vibrava com estática. Ele ajustou os controles do seu gigantesco transmissor de rádio e, de repente, um padrão estranho de sinais começou a surgir nos fones de ouvido. Sons rítmicos, organizados, como se fossem uma mensagem. Ele prendeu a respiração. Não era interferência. Não era ruído aleatório. Alguém, ou algo, estava tentando se comunicar. Tesla acreditava ter captado transmissões que não eram da Terra. Ele escreveu sobre isso em jornais e até alertou cientistas de sua época, afirmando que estávamos sendo observados por inteligências superiores. O problema? Ninguém o levou a sério. Afinal, naquela época, sequer havia provas da existência de ondas de rádio extraterrestres. Mas hoje, mais de um século depois, sabemos que o universo está repleto delas. Se Tesla realmente descobriu algo, por que sua pesquisa foi ignorada? Ou pior, por que foi silenciada? Algumas teorias sugerem que ele tinha uma compreensão da física que ainda não alcançamos, e que poderia ter encontrado um meio de comunicação com dimensões ou entidades que desafiam o nosso entendimento. Em uma de suas últimas entrevistas, Tesla afirmou que sua maior invenção ainda não havia sido compreendida, e que um dia ela mudaria o mundo. O que exatamente ele queria dizer com isso? Suas últimas anotações desapareceram junto com os arquivos confiscados após sua morte. Mas, ainda assim, fragmentos de seu conhecimento podem estar escondidos em projetos que só agora começam a ser compreendidos. A pergunta que fica é: o que mais poderia estar oculto entre suas ideias perdidas? E, mais importante, será que alguma dessas invenções está prestes a ser redescoberta? As invenções perdidas e o futuro da ciência de Tesla. Se Tesla estava certo, então a ciência que conhecemos hoje é apenas uma sombra do que poderíamos ter alcançado. Suas ideias pareciam pertencer a um futuro que ainda não chegou, onde a eletricidade fluiria livremente pelo ar, onde máquinas vibracionais poderiam moldar estruturas e onde uma comunicação além dos limites da Terra já seria realidade. Mas se essas descobertas realmente existiram, por que foram apagadas da história? Algumas invenções atribuídas a Tesla desapareceram sem deixar rastros. Outras foram recuperadas em pedaços, reconstruídas a partir de rumores e teorias. O conceito de energia sem fio, por exemplo, voltou a ganhar força com as tecnologias modernas. Pesquisas secretas sobre armas de pulso eletromagnético sugerem que o governo pode ter absorvido parte de seu conhecimento. Até mesmo o enigmático raio da morte parece ecoar em projetos experimentais que nunca chegam ao conhecimento público. Mas há uma última questão que ninguém conseguiu responder: e se Tesla previu algo que ainda está por vir? Seus últimos dias foram marcados por reflexões misteriosas. Ele dizia que possuía um entendimento sobre a estrutura do universo que um dia mudaria tudo. Que forças invisíveis moldavam o mundo ao nosso redor.
que um segredo essencial estava escondido na frequência, na vibração e na energia. Seriam apenas palavras de um homem solitário, esquecido pelo tempo? Ou uma advertência sobre algo que ainda não compreendemos completamente? O legado de Tesla não é apenas um conjunto de invenções desaparecidas, é um enigma que ainda aguarda ser decifrado. A grande pergunta não é o que ele descobriu, mas sim, o que ainda está escondido nas sombras, esperando para ser revelado. Agora quero saber sua opinião. O que você achou desse assunto? Conte para mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.